tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de julho de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2359. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 8 máximos. O tema é assistência geológica. A especialidade intrafisicologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe, que é especialista, é a professora Juliana, que está ali muito bem assessorada. Definição. A assistência geológica é o efeito ou resultado das atividades técnicas da geologia enquanto ciência no fornecimento de recursos naturais, suprindo as necessidades da consciência ou uma mulher na dimensão intrafísica. As minerações, os garimpos, os recursos minerais energéticos, os minerais de ganga, os minerais de minério, os elementos nativos, as riquezas minerais, a escala de dureza dos minerais, os metais não preciosos, as pedras preciosas, as gemas, a água mineral, as nascentes d'água, o lençol freático, os poços artesianos, o aquífero guarani, o platonismo, os vulcões, o plutonismo, os vulcões, as erupções vulcânicas, o magma, as nuvens de cinzas vulcânicas. Tem 20 linhas aqui a fatologia, eu li só a parte. A energia imanente, a geoenergia, a hidroenergia, os plantochakras, a kundalini, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, as centrais da física de energia. Agora, na argumentologia, tem a tabelologia com 20 substâncias minerais indispensáveis ao modus vivendi da socin atual. Aqui é interessante ver as substâncias. Agora, na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos chão, evoluciologia, palco existencial, terra de todos e territorialidade individual. Frase enfática. O avanço científico e tecnológico da socin, aliado ao uso racional, sustentável e cosmoético dos bens minerais, possibilita a preservação e integridade do planeta Terra. Você prioriza o consumo racional e sustentável dos recursos naturais? Quais atitudes vem adotando para evitar a destruição do próprio habitat? Agora, na bibliografia, nós temos aí 6 fontes bibliográficas. Aí na webgrafia tem uma fonte bibliográfica. Agora, na mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Minério, gemas, pedras, rochas e água. Preservação, exploração, sedimentação, erosão e subsolo. Planeta, natureza, desenvolvimento, estratigrafia, hidroenergia. Geoenergia, geologia, cosmoeticologia, intrafisicologia e mineralogia. Agora, o verbete aqui hoje do dicionário é autodiscernimentologia, no caso, bidiscernimentologia. E o argumento é neoverponológico. Eu chamo a atenção para o adendo, onde nós falamos aí de 3 categorias de abordagens sobre os conceitos interligados ou duplos sobre esse assunto do bidiscernimento. O bidiscernimento é o autodiscernimento intraconsciencial e o heterodiscernimento holopensênico. Agora, questionologia. Tenho observado que algumas respostas a questionamentos mentais me ocorrem instantaneamente. Tratam-se de observações muitas vezes antagônicas aos meus conceitos e princípios. Será possível alguma intervenção mental nesse nível com assediadores e, se positivo, é comum a leitura de pensamento por esses seres? Eles podem dialogar nesse nível mental? Já afastei os assediadores inúmeras vezes com EV, mas eles têm retornado com muita frequência. Tudo isso é possível, essas coisas tudo existe, é lógico. Isso é que é o assédio. O verdadeiro assédio, ele é do micro-universo consciencial. Abre o olho, EV, trabalha com as energias, melhore isso aí, procure se defender. O professor poderia esclarecer se durante o período de acadêmico de medicina ou de médico atuante
já empregava a técnica da numerologia para estudar ou compor o raciocínio hipotético dedutivo clínico diante de determinada síndrome médica. Tenho usado essa técnica para listar os possíveis diagnósticos diferenciais e que os adicionais tal técnica possibilitaria. Eu já usava isso há muito tempo, desde a minha época de odontologia, antes da medicina. Agora, uma coisa das mais sérias que tem é o seguinte: eu usava todo tipo de processos terapêuticos. Para isso, então, você tem que ter muito mais do que a numerologia. A numerologia ajuda, mas agora a gente precisa de ter todos os processos de combater as doenças à mão e aquilo que a gente pode para poder ajudar o doente. Gostaria de pedir orientação, pois tem algumas dificuldades. Perdi o controle empresarial, tem algumas atividades ligadas à joalheria e mineração, mas encontro dificuldade para desenvolver meus projetos. Se eu puder dar alguma orientação, olha, o melhor que você faz é fazer o curso aí da Apex, né, sobre o balanço existencial, porque assim você vai definir com mais detalhes o processo. Preciso saber quando é que vai ter esse curso. É no carnaval, né? Pois é, esse aí pode ajudar muito você, de uma vez para todas. Agora, tem outros cursos aí que pode ajudar. É bom você entrar em contato com a recepção do CEEC, que eles vão te dar orientação. Gente, acabou de sair aqui o Jornal da Apex. O Jornal da Apex está falando sobre reflexões biográficas para elencologia, Consciex em atividades na Cognópolis, Proex ginossomática, Apex apoiando a ideia do círculo mental somático, Apex Argentina tríplice relato de uma experiência paradidática e a identificação da Proex pessoal. Vale a pena ver que tem muito detalhe aqui. Ao todo são 6 páginas do processo. Tem muita coisa para se ver. E aqui está sendo falado aí dos processos nossos aí com a Mabel Teles, a professora aí, sobre os processos do Zé Filho. Tudo está no Jornal da Apex. É a primeira vez que se publica isso. Agora, gente, eu entrego a professora Juliana aí para vocês, tá certo? Juliana, na fatologia, segunda linha, os minerais de Ganga. Sim, esses minerais são aqueles que você encontra numa mineração que eles não fazem parte do minério em si. Então, seria o rejeito da mina, aquilo que você não utiliza para tratar, que é o que vai para o produto final, que vai ser vendido para o mercado. Certo, e na página, última linha da página 1, da fatologia, o supercontinente Gondwana. Assim, esse supercontinente foi idealizado por Wegener e ele teria existido no hemisfério sul durante o Paleozoico. Então, seria a união de todos os continentes, da África, da América Latina, da Austrália, e eles estariam todos juntos. E depois, com a deriva continental, com o movimento das placas tectônicas, esses continentes foram se separando e formaram o supercontinente Pangeia, até chegar à estruturação que a gente tem hoje dos continentes no planeta. A última coisa, aqui fala em datação de fósseis, né? Como é que se consegue essa datação? Isso, são utilizados métodos de carbono que você vai detectar qual a idade daquilo, dependendo do decaimento desse carbono, para você chegar à idade em que esse fóssil existiu. Isso também leva em consideração a idade das rochas em que que foram encontrados. Então é feita essa análise de onde eles foram encontrados e se eles teriam ocorrido naquelas rochas ou se teriam vindo de outras, se teve alguma movimentação. Tá, ok, obrigado, hein? Aqui no B, na teoriologia, na página 2, você poderia falar um pouco a teoria geossinclinal? A teoria geossinclinal seria a teoria que explica como que as
cordilheiras, as montanhas são formadas. E nessa teoria é colocado que houve soerguimento dos sedimentos para que pudessem ser geradas as montanhas. É diferente da teoria orogenética, em que as montanhas foram formadas por encontros de placas tectônicas. Então, o geossinclinal seria formado pela elevação dos sedimentos. E na teoria orogenética, ela seria formada pela movimentação das placas tectônicas. Ok, obrigada. Né? A verbetógrafa, na Fatologia, página 1, sexta linha, poderia nos detalhar mais sobre a orogênese e a epirogênese? Sim, a orogênese é essa formação de montanhas com o encontro das placas tectônicas. Seria um movimento mais localizado, onde você teria formações mais horizontalizadas, e na epirogênese seria a formação dos continentes. Então, você teria áreas maiores, seriam áreas continentais, que sofreriam o soerguimento ou rebaixamento, dependendo da movimentação das placas tectônicas, dos movimentos de pluma. E isso também ocasionaria a elevação ou rebaixamento do nível do mar, que seriam os movimentos de transgressão, que é o avanço da linha do mar para o continente, ou a regressão, que é quando essas águas do mar vão se afastando da linha do continente. Então, seriam movimentos que estariam associados. No último item da fatologia, a ideia do planeta Gaia ainda está vigente, apesar de tantas discussões sobre os fatores influentes do desequilíbrio terrestre? Poderia nos explicar o paradoxo? Fartura de bens minerais, nação subdesenvolvida, na paradoxologia? Tá. A teoria de Gaia ainda tem material sobre ela, ainda se é discutida, mas eu acredito que ela é válida, mas se você olhar o verbete, se você ler com atenção e ver todas as teorias, os processos geológicos internos e externos, não deixa de ser a teoria de Gaia, que seria a teoria que explica a Terra como sendo como ser humano, que ele interagisse com os movimentos internos, externos, com a atmosfera, e que isso tudo estaria em equilíbrio, que daí essa questão do equilíbrio entraria a isostasia da Terra, que é a questão da Terra estar sempre se mantendo em equilíbrio, mantendo a sua entropia, para que a gente tenha o planeta da forma como ele é hoje, né? E o outro paradoxo... Não, quer saber o paradoxo, fartura de bens materiais, nação subdesenvolvida. Assim, esse paradoxo aqui eu tirei de uma matéria que eu vi no Jornal Nacional sobre a OCDE, que divulgou que muitos países, principalmente subdesenvolvidos, têm muitos bens minerais, mas o que falta para eles é educação, é formação das pessoas para que possam utilizar esses bens minerais da melhor forma possível e para que traga o progresso para esses países. E o que se vê é o contrário. Esses países são pobres, mas são muito ricos em bens minerais. A Conscienciologia concorda com a parapsicologia no que se refere à radiestesia para encontrar água ou lençóis freáticos no subsolo com auxílio de forquilhas ou varinhas? Teoria que diz que a água em movimento é capaz de formar um campo eletromagnético. Ele seria tão fraco que é impossível medir por aparelhos convencionais, mas pode ser percebido com a ajuda da forquilha. Dormir atravessado em lençóis freáticos causaria insônia? Poderia explicar os estágios de evolução dos minerais? Está querendo tudo aqui, hein? Estágio de evolução dos minerais? Acho que seria de formação. Então, a primeira coisa, a radiônica, né? É. O que é que você acha da radiônica? Eu nunca fiz nenhum teste, nunca estudei sobre o assunto. Funciona, mas tudo é secundário. É a pessoa que tem que saber mais. Tudo isso é muleta. Se a pessoa tem sensibilidade, ela percebe tudo sem necessidade disso. Isso é psicometria. Agora, dormir atravessado em lençóis freáticos causaria insônia para você? Como é que é? Não, eu acho que não tem nada a ver. Poderia explicar os estágios de evolução dos minerais? Sai dessa. Eu não diria evolução, mas formação, né? Porque é energia morta, né? É uma energia melhor. Imanente, né? Que ela é manipulável, né? Mas aí teria que ver quais os minerais, né? Porque tem minerais se formando em rochas ígneas, metamórficas. Na platina, né? Platina, ouro. São os elementos nativos, né?
Poderia ampliar em estrangeirismologia, página 1, o trabalho com mente et maleo? Assim, aqui é o trabalho do geólogo, porque o geólogo no campo, ele usa o martelo para tirar amostras de rochas e para levar para o laboratório, para fazer lâminas, para estudar os minerais. Então, ele usa o martelo e a mente como trabalho, que são essas ferramentas de trabalho. Vigor? É. Minha dúvida em relação à catalepsia projetiva. Desde os 16 anos, agora tenho 31. Venho experimentando esse estado com muito mais facilidade do que a projeção em si. Acabei por aprender a lidar com ela. Porém, de um ano para cá, venho sentindo algo novo que ainda não achei resposta. Quando tem entrado em catalepsia, venho sentindo um tipo de dor que ela lateja e solta. Nas primeiras vezes que aconteceram, eu ouvi uma voz que parecia ser de uma consciência bem agressiva. Na última vez, eu vi a entidade ao meu lado, cochichando coisas que não conseguia compreender. Gostaria de saber se é possível ser assediado nesse estado e se a entidade pode atrapalhar a projeção da consciência e como lidar com isso. É o que está acontecendo com a senhora aí. É justamente isso, é sério. Mexa com o estado vibracional. Vamos trabalhar com as energias para se libertar disso aí. Não há dúvida. Gente, eu então reintegro a Juliana aí. Pode falar. Juliana, é sobre aquele mesmo paradoxo que foi comentado, da nação subdesenvolvida com a fartura de recursos. Acho que dentro da politicologia poderia ser incluída alguma coisa que falasse da avidez, da cobiça, da cupidez, da corrupção, de tudo que as políticas dos países ricos em solo mineral, eles sofrem em função dessa loucura, uma verdadeira corrida do ouro, né? E a África, de maneira geral, tem sido um continente muito visado nesse sentido, explorado há séculos por superpotências. Isso que eu ia comentar, porque dentro da área de mineração eu tenho lido muita coisa a respeito da África, que é um dos continentes que tem maior porcentagem de desenvolvimento econômico e populacional. Tem muitas empresas multinacionais, tem muito ouro, muito petróleo, diamante, tem muitas questões conflituosas, por exemplo, a questão dos diamantes de sangue que são usados para financiar guerras civis. Então, hoje você vai comprar um diamante na África, você não tem certeza se ele é de sangue ou não. Apesar de ter o processo Kimberley que regula essa origem dos diamantes, você não tem certeza ainda. Eu vi uma matéria na BBC sobre isso, diz que não é seguro você comprar um diamante na África. Os únicos países que você tem maior certeza de que eles não são de sangue, você pode comprar no Canadá ou na Austrália, mas na África não se garante. Então, você vê dessa mesma forma a questão da mão de obra escrava, né, que a gente hoje compra uma roupa ou um produto, os óculos que você usa, e você não sabe se ele é produto de mão de obra escrava. Não. E como também quando se compra a joia, a pedra preciosa, ou até o produto eletrônico que contém algum mineral precioso, é o mesmo contexto. Esse diamante de sangue que você falou aí, muita gente nem sabe o que é isso, mas tem até filme com esse nome, mostrando de onde sai isso tudo. E as mulheres consumindo aquelas joias maravilhosas no dia do Oscar, né? Que elas pegam aqueles colares emprestados das grandes joalherias internacionais, tudo fruto dessa energia que você está comentando. Mas se criou um mito em torno do diamante, né? O diamante é para sempre. E para um homem expressar todo o seu amor, sua paixão por uma mulher, ele dá um anel de diamante para a mulher. Essa cultura, né? Essa cultura, E também dizer que o melhor amigo da mulher é o diamante. Tem até um filme famosíssimo com a Marilyn Monroe, que tem esse título, né? Exatamente. Os diamantes são os melhores amigos. Então, tem toda uma cultura que é super negativa por trás disso tudo e que a gente passa meio que batido, sem saber muito detalhe, não saber que você deve conviver nesse ambiente. Mas, por exemplo, na área de mineração tem aquela área que cuida das comunidades, né? Então, as empresas descobrem uma mina em determinado local e ali vive uma comunidade. Ela tem que tirar aquela comunidade dali, ela tem que ressarcir essas pessoas, né? Porque ela não pode simplesmente chegar ali e abrir a mina. Não, ela tem que remover essas pessoas, indenizá-las, para depois começar a minerar.
Então, não é simplesmente chegar e abrir a mina. Tem todo um processo legal por trás, entendeu? E as comunidades sempre têm um representante que luta para que o direito dessas pessoas seja garantido. Entendeu? Tem. E para a política Tem. Importantíssima dentro desse contexto. Eu citei até aqui na legislação a questão da regulação, as leis de regulação do setor mineral. Então, tem muitas leis nessa área que regulam a área de mineração e não são conhecidas, né? Porque o que se tem ideia da mineração é que ela é totalmente prejudicial ao meio ambiente, porque você vê aquele buraco enorme, no meio, às vezes, de áreas que tem floresta ao redor, mas aquela destruição, ela é local, ela é pontual, é diferente da destruição de uma floresta, que ela é muito mais abrangente e que destrói, além das árvores, o meio ambiente, tem toda uma fauna ali que está sendo destruída, uma flora. Então, a mineração é a mesma coisa, só que é pontual. E as empresas são obrigadas a recuperar as áreas que estão sendo destruídas, porque senão elas são multadas. E depois tem a questão da mídia em volta. Né? Eu sugiro na politicologia você inserir a paradireitologia, sabe? Porque mexe com a qualidade de vida e o destino de milhões de pessoas. E não é só de pessoas, é do planeta, né? Do planeta como um todo. Porque eu penso assim, os terremotos, tsunamis, para mim são processos naturais. Às vezes as pessoas se assustam, mas destruiu um país todo. Não, mas sempre morreram pessoas. Sempre isso é natural, são catástrofes naturais. Isso é do processo natural da Terra. Mas o que vem acontecendo é uma aceleração desses acontecimentos e que vem desequilibrando toda a estrutura da Terra. Então, assim, a gente está contribuindo para isso, entendeu? Entendi. Você acha que as reurbanizações extrafísicas têm um papel nessa cosmoética destrutiva geológica que está acontecendo, assim, com mais Eu acredito clareza? que sim, porque tem áreas remotas que você não tinha nada e que hoje eles têm pelo menos um local para ter fonte de renda, seja trabalhando nas minerações ou fornecendo algum trabalho, tendo um comércio, consertando alguma coisa ali que aquilo trouxe alguma renda para elas. Então tem o lado positivo e o lado negativo também. Não é todo negativo também. Juliana. Não é. Juliana. Oi. Oi, atrás de você, aqui no ar. Você Sim. falou a respeito do efeito local da mineração. Isso. Mas na lavra do ouro, às vezes é utilizado o mercúrio também. Exatamente. E aí esse tem um efeito à distância também, né? Exatamente. Em diversos níveis, né? Exatamente, mas essa utilização, às vezes, é usada em garimpo de forma irregular, né? Então, tem a lei do garimpeiro, se você olhar no site do DNPM, você vai ver que tem uma lei do garimpo. Então, assim, eu não tenho muito conhecimento dessa parte, mas eu acho que encontrei eu tenho uma notícia aqui sobre mercúrio, que foi lançado um guia para reduzir a exposição ao mercúrio na mineração. E tem um programa da ONU para o meio ambiente, o programa chama PNUMA, que lançou um guia prático para reduzir o uso de mercúrio na mineração. Porque hoje estima-se que entre 12 e 15 milhões de pessoas em mais de 70 países operem no setor, que produz até 20% da oferta de ouro global. E agora, com esse projeto, eles querem que esse uso de mercúrio seja menor e que garanta uma continuidade dessa produção de ouro em pequena escala, mas de maneira sustentável. Então, assim, tem alguma coisa sendo feita Porque o problema nesse é quando cai nos rios, né? E aí os peixes acabam consumindo esse mercúrio e as pessoas que consomem os peixes se contaminam, né? Exatamente, O senhor poderia comentar sobre a terapia bioenergética descoberta pelo médico japonês Yoshiaki Omura? Nessa terapia, 2 examinadores utilizam os dedos das mãos entrelaçadas em forma de anel e uma vareta de metal encostada no paciente, fazendo assim a leitura corporal através da energossoma, diagnosticando doenças e plantas que podem curá-lo. E quanto à urinoterapia também indicada por esse método, funciona totalmente, realmente? Olha, eu não tenho experiência disso aí não. O que eu vejo é a clarividência e o parapsiquismo, é ver
arco voltaico funciona direto e não precisa de muleta. Isso tudo para mim é muleta. Em Paradoxologia, página 2, na segunda linha, poderia abordar o paradoxo, fartura de bens minerais na ação subdesenvolvida. Você já falou, né? Já falei, já. Pois. Agora aqui, em Efeitologia, página 2, terceira linha, poderia comentar o efeito da geoenergia no equilíbrio do sexo chakra? Sim, o sexto chakra é um dos 7 chakras básicos. Então, você tem a EC, a energia consciencial do sexto chakra, que vai ativar todo o resto do seu energossoma. Então, por exemplo, você tem a energia imanente das rochas, a geoenergia. Então, com a ativação da pré-Kundalini, ele vai ativar a Kundalini, que é o sexto chakra, e vai manter o resto do seu energossoma em equilíbrio. Gostaria de saber da geóloga e herbetógrafa se ela conhece os minerais existentes em Catalão, Goiás. Minerais? Catalão, Goiás. Conheço, já fui em Catalão. Tem uma mina de nióbio em Catalão. Isso. No livro sobre autodomínio pela autossugestão de Emílio Coué, é defendida a tese do conflito entre a vontade do indivíduo e sua imaginação. Nessa tese, a imaginação sempre vence o seu uso, e seu uso ajudaria na autossugestão para estimular curas de autodomínio do indivíduo. Desse modo, gostaria de saber como o pensene associado à imaginação atuaria no processo de autossugestão ou auto-hipnose para as curas descritas no livro de Coué. Olha, o que eu vejo aí na história é o seguinte: o problema de autossugestão, quando é muito positivo, pode ajudar as pessoas. Mas agora, o que tem mais na vida é hipnose. Hipnose nem sempre é bom, tem que ir com calma. Agora, uma pessoa mesmo sugerir coisa positiva para ela, isso não tem nada demais. Agora, o que eu vejo é o seguinte: imaginação é um negócio sério. E a pessoa tem que domesticar a imaginação. É isso que a gente sempre falou aqui. Domestique a sua imaginação para que não ocorra excesso das fantasias e você fica com aquilo que nós chamamos os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Isso é que interessa. Professor Walter, hoje durante a mini tertúlia, o senhor comentou que os serenões eles ficam em locais de encontro de placas tectônicas. Como que é isso? Não, eles geralmente, isso é observação minha, de alguns que eu localizei, todos eles, às vezes, tinham mais ou menos um domicílio próximo de alguma placa tectônica. Então, por exemplo, tem esse aí na Argentina, tem um outro, aquela dona lá no Nordeste, tem um esquimó, você está entendendo, lá na área dele, lá de Montauk Bay, que ali também parece que tem um processo desse, perto do processo do Polo Norte. Então, são essas coisas que a gente viu que parece que eles influem nisso, cada energia. Porque você sabe, eu acho que nós influímos muito nas questões da natureza. Por exemplo, nuvem. Eu admito perfeitamente que você pode fazer chover se você começar a mexer com as energias em cima de uma nuvem. Entende? E eu já fiz experiência com isso. E eu admito isso. Agora, não gosto de falar, porque senão o povo vai falar que a gente manda chuva, que é besteira, está cheio de tolice nisso aí demais. Mas eu acho o seguinte, vamos só, a minha suposição, ou a minha hipótese parte do seguinte princípio. Se nós, como consciência, conseguimos influenciar profundamente outra consciência, sendo que essa outra consciência tem energia própria e pensamento próprio, e nós, no entanto, somos capazes de influenciar, e a maior prova que tem são os assédios interconscienciais e as assistências dos amparadores interconscienciais. Então, por que nós não podemos pegar um conjunto de processos de água que está aí no espaço, igual a nuvem, e não influir naquilo, sendo que ela não tem energia própria. Ela tem energia, mas não é própria, ela não raciocina com isso. Outra coisa, ela não pensa por si. Se nós conseguirmos influir numa pessoa que pensa,
Que dirá então a nuvem? Esse é meu argumento, eu acho que é acachapante. Isso aí liquida com o assunto, manda tudo para o escambau. Agora, o que se passa? Eu aqui mesmo, teve gente aqui do CAE que viu. Eu falei assim, as energias estão muito pesadas, vamos ver se arranja uma nuvem para fazer uma chuva. Caiu uma chuva que pegou a minha casa, a parte do escritório e uma parte aqui do vilarejo. Todo mundo viu isso. Mas que a chuva praticamente pessoal. Você está entendendo? Isso tudo é possível. Mas... Agora, a primeira coisa nesse caso é se de ver se tem alguma nuvem, né? O negócio sem nuvem, você tem que trazer a nuvem de lá. Então, a coisa mais séria é fazer a transladação da nuvem. Mas que isso funciona. Mas no caso do serenão... Eu já fiz isso em vários lugares. Você está entendendo? Por mim. Naquele que precisa. Quer dizer, processo indústria particular. Está entendendo? Mas é possível. Mas no caso do serenão, ele utiliza essa energia imanente, né, do encontro das placas, que vem toda essa energia do centro da Terra. Você manda energia, agora com ectoplasma, a situação toda, acaba você dominando aquilo. Se os amparadores entram, eles te ajudam. O negócio é que altera a temperatura, dá movimentação na nuvem e acaba vendo a chuva. Ela vem. Mas os serenões utilizam essa energia para equilibrar o planeta? Para equilibrar. Ou ele usa isso para consciência? Para equilibrar. Para manter a situação, para não haver efeito. Eu penso que se eles não entrassem nisso, ia ter um descalabro em matéria de geologia no mundo. Eu acho muito difícil de manter essas placas todas com os processos de continente equilibrados, sem, de vez em quando, ter ali um monitor, alguém que esteja... Não, raciocina nisso. Você não acha que isso é difícil? Esse negócio mexendo por aí sem parar, Bola? Isso aí não... Se tivesse pelo menos parado, mas sem controle, conta própria, o mineral não pensa. Como é que é isso? Professor Val, essa teoria do planeta Gaia, dessa inteligência que tem, é o serenão que está por trás, até um certo né? ponto, mas isso é bobagem, né? Aquilo ali é um processo mas a inteligência... romântico. Sim. É romântico. Não, isso aí é igual o gorila. Mas a inteligência... Que tinha o cara que era o planeta. Então, um planeta brigava com o outro, igual a gente. Isso é bobagem. Sim, mas a inteligência que Agora, tem... o que eu vejo não é isso. O que eu vejo é que a matéria pode ser dominada pela consciência. Cada vez mais. É isso que nós temos que saber. O que eu estou falando é que... E é uma vergonha quando a pessoa é dominada pela matéria. E a inteligência... E acho besta quando as pessoas querem enfrentar a matéria de qualquer maneira. Por exemplo, esse negócio de alpinista, os excessos que eles cometem. Aquilo é risco maníaco, são tudo doido. Tudo é pré-suicida. Tudo é candidato a suicídio. Está tudo errado para mim. Eu nunca fiz isso. Agora é lógico, você subir uma montanha, o negócio todo, mas com segurança, tudo ok. Agora, fazer essas bobagens que eles fazem, negócio de ser alpinista, do jeito que eles fazem, isso é aquela velha história. Eu mesmo recebi mensagem sobre isso. O cara trabalhou anos para escalar a montanha, então viu, estabeleceu o roteiro, aquela coisa toda por aqui. Quando, depois de muitos anos, muito esforço, aquela coisa toda, chegou lá em cima, estava cheio de gente lá em cima que veio pelo outro lado. Já há muito tempo estava lá. Então, tudo a gente precisa estudar muito, ver a infraestrutura das coisas, não adianta nada. E, na verdade, ela só diz que a Terra é um ser vivo. Não é uma consciência que chama, eu sou a Terra. Ser vivo, quer não é dizer, isso. aí É um ser vivo, um organismo. É a chamada não é um organismo vivo. Que eles mostram que é o duplo dos objetos. Então, por exemplo, essa lupa tem um duplo, está cheia de energia, porque eu estou trabalhando com ela. Agora, a Terra é justamente isso. A Terra tem um duplo da energia dela, o conjunto, entende? No verbete do DAC, binomiologia, página 26, poderia ampliar o binômio autodiscernimento intraconsciencial, heterodiscernimento holopensente? Sim, é justamente o processo que nós estamos falando aí, a essência disso. O autodiscernimento intraconsciencial é aquilo que você tem, a lógica que você usa, o autodiscernimento que você tem, a maturidade que você aplica na vida. Agora, o heterodiscernimento holopensente
É você chegar e fazer isso, nós estamos falando. É saber o que é a nuvem, o que é o ambiente, a energia dos outros, o que é que tem aqui, o negócio que influi em você. Isso é o heterodiscernimento. Esse heterodiscernimento, ele é tão importante como o autodiscernimento. Por quê? Nós recebemos influência de todo mundo e todo mundo evolui com outras consciências. Ninguém está sozinho no cosmos e nem evolui isoladamente. Está sempre dentro de um grupo evolutivo. Então, isso é importantíssimo. Ontem o senhor falou em moedas de ouro. Isso não poderia tornar-se bagulho energético, visto que são objetos que despertam as mais variadas ambições? Como ficam as consciências no passado que valorizaram isso acima de tudo? Sim, não há dúvida, mas e daí? E a vovozinha, vai bem? Vamos só pensar uma coisa. O dinheiro que está aí no seu bolso é bagulho energético. No entanto, você não precisa dele, você não usa ele todo dia. Sem ele, você não está perdido, isso é dinheiro. A moeda de ouro é o mesmo dinheiro. Agora, o processo é investimento. Olha bem investimento. Eu estudei para fazer o processo de investimento. E cheguei até dar orientação para a turma do Ministério e do Banco Central e Ministério da Fazenda. O que você quer? Já é alguma coisa. Agora, o que se passa? Eu comecei a estudar porque eu ajudava meu pai no processo dele de fazer prótese, o laboratório protético dele. Eu, menino, ajudava meu pai porque ele tinha uma perna só. Então, a gente ajudava ele. Então, eu comecei a ver como é que purificava ouro com bórax. Você jogava bórax assim em cima e o ouro ficava purinho, aquele velho, tudo, de qualquer maneira. Agora, você sabe, aí tem os quilates do ouro, de 18, de 24 quilates, de ver como é que é isso. Então, eu comecei muito cedo. Eu sabia como é que era o ouro e a situação toda. E outra coisa, em odontologia, ainda mais no interior, eles pegavam o ouro antigo para fazer o ouro bom para poder fazer prótese. Senão, tinha problema. Era isso que meu pai, na época dele, isso era normal. E eu aprendi isso. Foi aí, então, que eu entrei para estudar o que era o ouro. Agora, o que se passa? Eu comecei a comprar moeda de ouro. Com o passar do tempo, eu fui estudar a numismática na questão do ouro mesmo. E com isso, eu adquiri um know-how que eu sabia o preço e tudo. Eu comprava tudo que vinha, tudo que aparecia. Com o passar do tempo, no Rio, todo mundo sabia que eu comprava moeda de ouro. Aí os caras vinham. Havia um homem, que o apelido dele era General. Ele atendia o Brasil inteiro com moeda de ouro. Aquilo vinha até do exterior para ele. Ele era especializado nisso. Agora, depois que eu fui fazer viagem, eu fui ver as grandes casas que mexiam com numismática para saber o preço do ouro, da moeda, como é que era, de que modo que era, o leilão, como é que acontecia. Participei dessas coisas todas para ver como é que era, para aprender. Agora, o que se passa? Eu tive ideia de fazer isso através do Wall Street. Eu tive aula na Wall Street sobre o processo de investimento, para mexer com ações, você está entendendo? O processo do mercado, entende? A situação toda, era o jeito. Stock market. Agora, com isso, eu vi os processos da commodities antes de vir para o Brasil. A situação das commodities, porque aqui no Brasil eles não usavam muito isso. Isso não era, falava muito na Bolsa, nem nada, não. Isso foi depois recente. Foi nessa época, então, que eles foram atrás de mim. Agora, como eu gostava de mostrar tudo no imposto de renda, sempre paguei a coisa tudo bonitinha, tudo que eu tinha eu colocava lá. Entende? Agora, depois, eu peguei as moedas de ouro que eu tinha e comprei um apartamento. E outra coisa, vocês já viram, né? Eu comprei um apartamento praticamente lá embaixo. O valor dele lá, devido ao processo da moeda de ouro, porque aquilo valorizava com o tempo, foi uma loucura. E quem me comprou as moedas de ouro sabia mais moedas de ouro do que eu. É gente viva para chuchu. São Paulo, entende? E tudo bonitinho, tudo legal, tudo certo. Gostaria de observar que o filme Diamante de Sangue, de 200, deve ser 2000, né? E com o ator americano Leonardo DiCaprio, e retrata exatamente o comentário do verbete. Diamante de Sangue. Agora, outro dia o senhor comentou sobre a possibilidade de cada placa tectônica ter um serenão. O senhor descobriu mais alguma coisa? Não é cada placa, né? Não é bem assim, né? É do encontro das placas. Porque isso não é muito serenão para ele. O senhor descobriu mais alguma coisa sobre esse assunto? Sobre os devas? Eles têm algo a ver também com os minerais? Não, eles mexem mais com o processo da natureza de modo geral, mas eles olham muito
é tudo aquilo que tem vida própria. É aí que eles olham mais. Então, tudo quanto é subhumano, processos vegetais, essa coisa toda, esse povo mexe. Eles são chamados de devas lá no Oriente, mas são as consciências que movimentam o processo da natureza. Isso tem muita gente por aí. É muito para-xamã que tem extrafisicamente. É isso que a gente tem que entender. Para-xamã. Seria o Juliana, xamã. Aqui atrás de você. Sobre petróleo, você fala aqui sobre petróleo e gás. Esse projeto do pré-sal, que a gente tem escutado bastante, não sei se você tem acompanhado, na verdade a gente está só vendo bastante cunho político nessa exploração. Né? Nada aconteceu até agora, em termos, vamos dizer assim, práticos. Né? Ninguém tirou ainda petróleo do pré-sal. O que você acha dessa exploração? Você acha que tem algum risco grande aí dela não acontecer da forma que eles estão prevendo, ou de trazer algum prejuízo a nível de vazamentos, essas coisas todas? E eu acredito que aconteça. E eu acredito que a Petrobras tem a tecnologia para prospectar, como que eu disse, para tirar esse petróleo, né, como eles estão falando. Mas eu penso que o Brasil teria que se proteger em termos militares, porque será que isso não pode provocar, de repente, uma guerra do Golfo no Brasil? Eu não sei se de repente possa atrair muita atenção, a cobiça de outros países e que de repente se cria alguma confusão nesse sentido, entendeu? Eu penso mais nesse aspecto do que na repercussão do que na questão técnica, porque eu acredito geopolítico, porque eu acredito que a Petrobras tem profissionais e tem a tecnologia para fazer esse trabalho, entendeu? Tá, eu também foi feito muito, vamos dizer assim, discurso até agora a gente viu pouco, né? Mas eu estava vendo os projetos, por exemplo, falar a nível ambiental, porque explorar no pré-sal não é como explorar num poço como vem explorando hoje, né? Então vão ser criadas assim grandes cidades oceânicas, né? Para poder canalizar todo esse petróleo. Tem um projeto que é muito grande. A tecnologia eu acho que tem. Mas quando se fala em tecnologia da Petrobras, depende de muita coisa externa que não chegou ainda. Né? Então eu acho que tem um risco assim ambiental ainda grande para se chegar no resultado. A questão de vazamentos, né? Isso. Pois é. Vamos ver, né, o que vai dar. Eu não tenho acompanhado muito de perto, não, para ser honesto. Juliano, eu queria que você falasse um pouco, quando eu leio aqui na exemplologia, a assistência geológica mínima, vem logo a questão, né? Uma extração preciosa para fins de adorno pessoal, e você elencou como uma assistência geológica. Por que você fez associação? É um adorno pessoal, vou extrair pedras preciosas para adorno, está na exemplologia. Que página aqui? Assistência geológica mínima. Queria entender por que você pôs como uma assistência geológica, mesmo que tenha essa questão da extração. Mínima, né? Por exemplo, todo mundo vive sem diamante. Por que você vai atrás de diamante? E eu sempre fiz esse questionamento, e eu trabalhei em empresa de diamante. Então era assim, era uma loucura para encontrar uma mina, era uma pressão, e não se encontrava, é difícil encontrar. Então, para que tanta pressão para encontrar uma mina de diamantes? Todo mundo vive sem diamante, entendeu? E por que você elenca como assistência geológica a extração das pedras preciosas? Extração das pedras preciosas. Ah, entendi. Assistência geológica mínima. É isso que me chama, me chama a questão atenção. do adorno, né? Será que poderia ser revisto isso? Será que poderia ser revisto? Mas aí não seria uma assistência, entendeu? É nesse sentido que eu estou pondo. Se é assistência, vou fazer como adorno ou é uma assistência? Tem muitos fatores. Acho que tem mas muitos fatores por esse sentido, que são positivos. O adorno, ele faz parte da força presencial, ele bem usado, ele dinamiza a energia pessoal, ele pode ser um investimento que a pessoa está fazendo numa joia, porque é um investimento, aplicação, né, financeira que ela está fazendo. Então tem muitos fatores que a gente não pode descartar, assim, que a gente tem que ficar, sabe, com a roupa do corpo e pegando sal no mar, fazendo aquelas coisas. Isso é coisa meio religiosa, né? Eu acho. Isso aí. Só mais uma pergunta. Eu entendi a colocação
No primeiro momento vem essa questão, poxa, como é assistência? Você comentou lá atrás que a mineração tem toda uma regra bem específica, né? Mas nós entendemos que tem um contexto extrafísico, que independente de tirar a família do local, muitas vezes já ouvi falar desse contexto extrafísico, que tinham índios lá na região, que você não remove dessa forma, e aí muitas coisas dão para trás, essa mina não acaba acontecendo por conta disso. Você tem alguma experiência disso? Tenho. Na mina que eu trabalhei de ouro, lá em Mali, tinha uma comunidade que morava perto do pit, perto da cava. E eles tinham um cemitério. E nessa área de cemitério foi encontrado muito ouro. E esse ouro poderia ter mais 2 anos de produção. E se eles não conseguissem fazer um acordo com essa comunidade, a mina seria fechada. Então a comunidade não quis sair de lá, porque eles não iam deixar os ossos dos descendentes deles lá para ser tirados de qualquer maneira. Então eles estão lá e a mina está para fechar. Agora onde eu estou trabalhando, que é uma mina de carvão, a comunidade só saiu do local depois de fazer os rituais que eles tinham que fazer para não ficar mal com os antepassados deles. Então, só depois disso que eles aceitaram sair da área. Então, tem toda essa questão religiosa, né, do misticismo dessas comunidades, pelo menos nos locais que eu fui. E é como você está falando da questão indígena no Brasil também, né? Microfone. Tem essa parte toda do misticismo, que o cristal traz energias, bons fluidos. Acho que entra nisso aí também. Não deixa de ser uma crença. Mas hoje é diferente, né? É usado como terapia, né? Terapia das rochas, essas coisas. Cura também. É usado em vários direcionamentos, indústria, né? Aí tem essa questão aí também. A questão não é só mística, não. Tem uma questão extrafísica bem séria em relação a tudo isso, porque costumes, tradições, significa que a pessoa que criou um holopensene sobre aquilo. Existe a contrapartida extrafísica. Então, nos lugares que tem, por exemplo, o sambaqui, que é o cemitério indígena, as consciex, guardiãs daquele ambiente, elas estão todas lá. E eu suponho que na África não seja diferente, exista toda a contrapartida das equipes extrafísicas que preservam, que assistem aquele lugar. Então, do momento que se remove aquele objeto, está se removendo a energia, e dependendo do nível evolutivo da consciência, ela se julga, ela é ameaçada, ela se julga, então ela começa a provocar acidentes no ambiente, que podem até terminar em morte das pessoas, em dessombras, coisas desse tipo. É muito mais sério. Quer ver uma coisa interessante que acontecia lá na mina que eu estava lá em Mali? Eles faziam rituais que eles utilizavam animais para se lavar com o sangue. E eles faziam isso para acalmar o diabo. E o diabo era o ouro. Então, quando eles sentiam que a energia estava muito pesada, eles faziam esses rituais. Entendeu? E trazia o diabo pelo outro, com a mão trazia, com a outra acalmava, porque se tem um ritual à base de sangue e de animais ainda por cima, mostra como é uma energia de densidade baixa, uma energia telúrica, grosseira da natureza. Então, você pode imaginar o tipo de guardião que eles não arranjavam por lá, com isso, né? Mas tudo bem dentro do nível evolutivo daquele grupo, né? Juliana, aqui na seção Principiologia, eu gostaria que você abrangesse os princípios estratigráficos. Para mim, por favor, Augusta. Assim, aqui é o princípio da horizontalidade e da sobreposição das camadas. Então, toda camada sedimentar, ela vem uma depois da outra. É uma coisa muito simples, que parece assim óbvia, mas se você tem um extrato, aquele extrato se formou antes do que está por cima. E isso é um princípio básico da geologia, que foi definido por Steno no século XVIII, século XVII, XVIII, e que é um princípio utilizado até hoje nas escolas de geologia. E aqui, efeitologia
efeito da geoenergia no equilíbrio do sexo chakra. Esse daqui já comentei, que é a questão da geoenergia nos plantochakras, que é a pré-kundalini e que vai ativar a kundalini, que é o sexo chakra, que vai equilibrar as energias do energossoma. Agora tem uma coisa, Juliana, que eu queria ver a sua opinião. Eu acho impressionante a platina. Porque pelas coisas que a gente nota, a platina talvez seja a coisa mais preciosa que tem de tudo que tem por aí. É mais que o ouro, é mais que o diamante, essas coisas todas. Então, é muito estranho, se ela é mais preciosa, todo mundo atrás dela, e, no entanto, ela serve justamente para catalisar as coisas, não é isso? Parece que se usa isso. Ela é a catalisadora, até moral da história, ética. Não é estranho a situação? Platina é um negócio que eu sempre fiquei atravessado aqui, ó. Eu não entendo também, não. Você já estudou isso? Não estudei, não. Quando você vê alguma coisa de platina, veja se você vê algum detalhe disso. Porque eu acho estranho é isso. É o ouro, né? O ouro da situação, mas é muito mais do que isso. E a platina é bem mais rara que o ouro. Pois é, bem mais rara. Agora veja, o problema dela é catalisar. A catálise, até um certo ponto, é a aglutinação. Presta atenção. E ela, que sendo mais cara e mais rara, é que aglutina, mas todo mundo está atrás dela. Uma moeda, por exemplo, de platina, ela tem uma força, um valor extraordinário, é tudo aves rara. É uma loucura. Hein? Pois é, ela tem força presencial, porque ela aglutina. Ela é estranha a situação. E agora, sendo que ela é usada para fazer catalisadores, não é isso? Hernando, você está entendendo a situação? Não, uma boa parte do povo, eu já falei com vários geólogos, não, eu nunca pensei nisso. Mas veja... eu tenho uma colega trabalhando numa mina de ouro e platina, eu vou perguntar para ela alguma coisa. Não, agora você pergunta e fala o seguinte, por exemplo, arranjar madeira para ser catalisador é uma coisa, mas não é. É um troço raro que é catalisador, quer dizer, parece que ela tem como se fosse uma personalidade. Você está entendendo o que quer dizer? Ela tem uma força presencial. Você está entendendo, Hernando? Eu sempre impliquei com essa situação. Agora, é tanto que eu falo lá para ela, você é a maior platina do cosmos. Por isso. Entendeu? Esse é o elogio maior que eu posso fazer para alguém. Não é isso? Sovaldo. Maior platina do cosmos. Eu trabalho com química, eu trabalho na indústria petroquímica, e muitos dos processos de catálise é a platina quem entra. Pois é, nós sabemos. Mas olha, a Juliana colocou aqui, ó, platina, utilidade ou matéria-prima, joias e catalisadores. Ela pôs direitinho a situação. Agora, catálise é que ajuda a evolução, no caso, porque faz a transformação, não é isso? Mas agora, o problema todo é que é também uma aglutinação. Como é que vai fazer uma catálise sem aglutinar? Tem que juntar, não tem? Tem que ter um elemento de ligação, né? Pois é. É muito impressionante a gente pensar, é muito assim, aparente sincronicidade das coisas à toa. Eu sou encasquetado com isso. Eu acho que deve ter mais coisa que nós não entendemos aí na platina. Valdo, podia ampliar isso, a catálise da platina, você podia ampliar melhor aqui? Não, é ela que é especialista, não sou eu, ela que tem que falar. Pode ser. Não, eu sou discípulo da Juliana. Não, eu não estudei, não. Sou discípulo. As propriedades químicas não estudei, não. Pois é, mas teria que estudar aí para você ver como é que faz e o processo, como é que é. A interação a maior. Isso é que a gente poderia chamar. Interação a maior. Entende? Essa catálise, eu sou engenheira química. Essa catálise que a platina tem é um metal, então ela tem os elétrons mais livres. E ela consegue, com isso, absorver outras substâncias, fazer com que elas fiquem um pouquinho mais paradas, e aí facilita o choque e a reação química. Por isso Falou é catalisador. tudo, não disse nada, porque a gente não entende nada.
Essa parte da química eu não li, não. É isso aí. Juliana, em cima no ar, Pedro. Oi. Queria saber se você estudou alguma relação da geologia com a extraterrestriologia. Porque, assim, tem muitas... Eu já vi alguns casos, por exemplo, no interior de Minas Gerais, essa cidade lá, São Tomé das Letras, que é bem conhecida por atrair, e lá tem a Pedra São Tomé, se tem alguma relação. Tem aquela descida que você sobe, não tem um negócio assim? Tem a ladeira do amendoim lá, que o carro sobe sozinho, desce Não, mas sozinho. isso tem a Rua do Amendoim lá em Belo Horizonte, que os carros, em vez de descer, sobem. Mas isso aí é magnetismo, não tem nada demais. Em São Tomé tem também, mas lá tem muita questão de extraterrestre que aparece lá e muitos têm como hipótese a questão aí das pedras geológicas. Mas isso aí é muita conversa. Mas o que eu vi, tem uma região na Espanha, na região do Rio Tinto, acho que na Galícia, que o solo tem as mesmas características do solo de Marte. E que eles estavam testando uma sonda para mandar para lá, nesse local na Espanha. Então, uma coisa interessante. As rochas do manto da Terra têm a mesma característica de planetas dentro do sistema solar. Sim. Então, tem isso também. Para São Tomé das Letras, companheiro, é muito baratrosférico lá, que lá eles fazem rituais ainda lá. Tá? Sim. Então, é isso que eu estou falando. Tem que dar um desconto aí. Mas mesmo assim, questão de pedras, a relação mais das pedras com esse efeito, né? Tem outros lugares também, que já ouvi falar, Mato Grosso, que eles fazem isso aí. O que eu quero lembrar para vocês, para ficar bem claro nessa tarde de hoje, é o seguinte: toda vez que você chegar perto de uma platina, abre o olho. Além de ser a coisa mais valiosa que tem por aí, a gente não sabe o que tem lá. Sei lá o que é que tem nisso. Escuta, por exemplo, Hernani, vamos colocar agora o processo da energia ectoplásmica, minero-ectoplasma, junto com a platina. Deve ter alguma coisa. O que é que funciona nisso? Pois é. Como é que faz? Impregnar. Tem que dar um jeito. Pois é. Aí, ó. É isso aí. Mas olha, esse negócio de interpretação é bravo. Os radicais livres, por que não fazem? Vai devagar. Valdo, tem gente que sai da cadeia para matar. Não é isso? Eles dão lá uma liberdade para o prisioneiro no Natal, ele sai e mata dois. Esse binômio que você aborda hoje no dicionário, que é o autodiscernimento intraconsciencial, heterodiscernimento holopensênico, tem a ver com aquela condição do serenão, que você fala que ele tem que esgotar tudo que sabe sobre o planeta? É isso aí. Tem a ver com a geologia, tem a ver com conhecer o intraplanetário e tudo mais, para depois se livrar daquilo. Tem que dominar o processo, senão não adianta. Então, só assim que eu saio daqui. Esse binômio, então, ele tem relação com a serenologia, né, Valdo? Tem, total. Não há dúvida. Tem várias coisas assim no mundo. Que é muito avançado, Professor, muito complexo. Valdo, aqui no ar, por favor. No dicionário aqui, a argumentação, queria que você aprofundasse um pouco mais. Como é que a pessoa reconhece que recuperou esses cons magnos? Reconhecer o quê? Como a pessoa tem reconhecimento da recuperação desses cons magnos? Como é que ela percebe isso? Isso aí, através dos conceitos que ela começa a ficar tudo mais claro para ela, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista multidimensional. Então, por exemplo, ela começa a ver o alcance dos processos todos evolutivos a partir de todos esses parafenômenos mais avançados que nós temos. E todos os outros ficam menores. As manifestações começam a ficar tudo pequenas. Então, a pessoa começa a ter pensamentos mais avançados. E é o que eu tento fazer aqui, por exemplo, com as tertúlias e as mini-tertúlias, para que vocês possam raciocinar cada vez mais com autodiscernimento, com mental soma, com a cosmoética, com a prioridade evolutiva. Está entendendo? Isso aumenta a autolucidez. Você recupera os cons magnos, os megacons. O megacon, por exemplo, que diz respeito à sua retrocognição, às lembranças de vidas anteriores.
E você, então, às vezes, por exemplo, aumentar a sua psicometria, a sua clarividência. Então, você começa a ver uma pessoa, você vai localizar quem é aquela pessoa na sua holobiografia. Não, eu vivi com essa pessoa faz uns 500 anos, naquele lugar assim, tinha isso, tinha isso, tinha isso. Então, você vê hoje uma personalidade consecutiva. É aquela que você conheceu e que hoje é essa pessoa que está aí. Então, isso tudo é recuperação de megaconsciência. Agora, o que eu acho que a gente precisa mais é recuperar os megaconsciências que dizem respeito à memória. Que a memória, ela embasa o problema da inteligência evolutiva. Entende? Então, ela é muito importante para nós. O diamante natural seria uma evolução do carbono ou somente um estágio, já que o mesmo pode ser manipulado e convertido em grafite. Já estou considerando valor, não estou considerando valor comercial? Ele está perguntando, o que você acha? É isso mesmo. A questão do diamante tem a ver com a temperatura e a pressão que ele é formado. Então, você precisa de pelo menos 1.100 graus para ter um diamante. Passou disso, vira grafite. Então, é uma questão físico-química, térmica aí, que tem. A verbetógrafa. Parafatologia, página 2, primeira linha. Poderia expandir a autovivência do estado vibracional profilático? Esse aí tem todo dia, é você que tem que responder. Tá bom. Esse aí tem todos os dias, né? O EV. Você pode utilizar o EV no local que você... para você testar a geoenergia do local. Você faz um EV, depois você absorve as energias do local pelos seus plantos chakras e vai subindo, e você vai fazendo a circulação fechada dessa energia, e depois você exterioriza as energias para esse local. E daí você se sente mais revitalizado com as energias. Eu vejo dessa forma a autovivência do estado vibracional relacionado à temática do verbete. Consumologia, página 3. Poderia colocar a visão do consumo em relação à evolução, ou seja, o quanto a implicação do consumo pode prejudicar a evolução e vice-versa? Sim. Atualmente, no sistema capitalista selvagem, quanto mais você consumir, melhor. Quanto mais você consome, mais bens minerais, mais petróleo, mais ferro para produção de carro, para siderúrgicas você precisa. Muito mais mineração muitas mais minerações precisam ser descobertas, mais exploração. Então, eu vejo dessa maneira, se está tendo um consumo desenfreado, vai ter uma procura maior por bens minerais que atendam essa economia. E isso vai entrando num ciclo de consumo que vai gerando necessidades que às vezes são dispensáveis. Então, as pessoas compram muito carro, consomem muitos recursos energéticos. E será que precisa disso mesmo? Não poderiam ter alternativas para se evitar tanto consumo? Eu vejo dessa maneira. Aqui na argumentação ainda tem uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é a diferença da recuperação de megacons com o acesso ao paracérebro? Olha, aí, sempre que você recuperar esses cons magnos, o paracérebro está se manifestando mais. Uma coisa puxa a outra, depende da outra. Quanto mais o paracérebro atua na vida humana, maior é a tendência da pessoa ficar mais lúcida. Isso é megaconsciência. Isso tem relação, então, nós com o outro. Nós somos o paracérebro. Esquece o resto. Pensa só nisso. Nós somos o paracérebro. Então, com isso, você tem a autolucidez máxima, é o paracérebro. Agora, veja, o que é duro nessa história, e um pouco irônico, e para chatear, é o seguinte, é que nós, raramente, no corpo que nós temos aqui, nessa dimensão que é respiratória, que você está sempre respirando, o que é que se passa? Raramente um de nós consegue ter as mesmas unidades de lucidez que nós tínhamos antes de ressomar.
Quando a gente consegue, 75% já somos fora de série daquilo que nós somos. Então, nós nunca somos inteiramente o que nós somos como consciência, enquanto a gente é homem e mulher aqui. Você está entendendo ou não? Então, o problema nosso é estudar bastante determinada área que a gente queira expandir a lucidez para a gente, pelo menos, recapturar aquelas unidades de lucidez daquela área que nos interessa. Então, isso que eu faço com respeito aos fenômenos, com o processo da multidimensiologia, entendeu? Desde menino, eu vi o alcance disso. Agora, por isso que é que eu comecei a ter, antes de ressomar, eu pensava demais. O zéfiro que a gente fala aí, que é o meu processo aí da identidade extra, a implicação dele é com a memória, sempre foi. E a memória que ele queria era remota, não é recente, é remota. Então ele começou a pensar, isso é que eu chamo que é a retromemória, a retrocognição, o retroconhecimento. Então, eu aos 3 anos comecei a ter lembrança de antes de renascer. Agora veja, uma criança que chega e começa a falar de coisa antes dela nascer, chega num ponto que não tem jeito de explicar aquilo, a não ser engolir o fato de que ela está certa. Ela está falando alguma coisa real, que ela está baseada em fatos. Comigo isso tudo aconteceu e foi o máximo, né? O dia que os fatos voltaram a meu favor. Não tinha jeito. Eles não podiam mais esconder aquela realidade que eu estava falando. Não dava para aquele menino de 3 anos ter sido instruído para falar aquilo. Como é que aquilo saiu da cabeça dele? Agora, a minha mãe falava isso para mim, falava assim, olha, o seu processo mais sério na vida foi isso, meu filho. E foi esse negócio da época do Tula, lá da casa dele. Que eu falei um lugar e o povo esqueceu, porque eu falei, eu nasci em 32. Mais ou menos, lá pelo ano 28, 27, 29, sei lá quando, lá eles é que sabiam. Um amigo nosso, que era um pouco assim, primo da família, tinha uma casa, e ele pegou a casa, derrubou a casa para poder fazer uma plantação, tem gente que faz isso, né? Para fazer uma plantação inteiriça, contínua, e fez a casa num lugar muito melhor, que a casa estava muito velha. Ele destruiu aquilo e levou para lá, aplanou o terreno, você está entendendo? Mas você sabe, às vezes quando vai fazer uma plantação, se tem uma árvore muito bonita, principalmente uma árvore que seja, por exemplo, a mangueira do jeito que tinha lá, eles conservam a mangueira, eles deixam. Agora, eu falei sobre o caso, ninguém levou em consideração. Falei assim, esse menino aí está falando besteira, isso é fantasia de criança, e ficou por isso. Passaram-se alguns meses, eu saio com a minha mãe no fim de semana, ela foi visitar os caras. Quando vem, eu viro para minha mãe e falo assim, mamãe, aí aqui, ó, cadê a casa que eu falei? Tinha uma casa aqui. Aí o povo olhou um para o outro e falou assim, o menino está falando a casa do Tula, que foi destruído para fazer a plantação. Quer dizer que o que ele falou está certo, mas como é que ele vai saber uma coisa dessa? Aí complicou tudo. Aquilo que já era complicado ficou mais ainda, porque os detalhes que eu dei, os fatos foram a favor. Você está entendendo o que é retrocognição? Isso aí me acalmou e me deu, vamos dizer assim, respeito. Eles começaram a respeitar o que o menino falava. Foi aí que a minha mãe falou assim, não. Aí o meu pai falou assim, tem que ensinar esse menino, porque ele está contra os instrumentos de música, não quer saber disso, ele deve ter suas razões. Se ele quer mexer com a cabeça, vamos aumentar a cabeça dele. Vamos, estudo nele, faz ele ler, mostra como é que ele escreve, faz tudo. Outra coisa, coloca ele fazendo correspondente de tudo que nós fazemos. Porque naquela ocasião tinha muito de você pedir tudo pelo correio, sabe como é que é? As coisas do interior, lá o fim do mundo, a cidade tinha 5, 6 mil habitantes só, e no interior do Brasil, outra coisa, não tinha mar, Minas Gerais. Então, o negócio era fácil. Aí eles começaram a me apertar para estudar. Isso me ajudou muito. Agora, eu devo muita coisa àquela casa que foi destruída, que aplanaram tudo, começaram a plantar as coisas lá,
e levaram a casa para um promontório mais alto lá, separado. Aquilo foi o máximo. E outra coisa, eu reconheci o lugar por causa das árvores, antes de nascer. Mamãe, as árvores estão aqui, quer dizer, não tinha uma casa aqui? Aí, a minha mãe então chegou e falou assim, meu filho, agora vem cá, conta, o que é que você lembra? Aí eu comecei a contar o que a minha mãe fazia na casa com o povo que era meu primo. E descrevia a situação toda. Olha, vai estar falando tudo. É o processo do turno, a turma, a mulher dele, os casos que havia, como é que... O Zéfiro tinha ajudado os velhinhos para não morrer lá na situação toda, antes de eu nascer. E eu lembrei de tudo. Agora, então, você está entendendo? A retrocognição é seríssima. Isso tudo é que a gente tem que recuperar os cônjuges, é por aí. Então, os cônjuges parapsíquicos são ideais, né? Se a gente conseguir superar isso, recuperar, entende? É o máximo. Nós só recuperamos os 100% dos cônjuges. Como é que é? Nós só conseguimos recuperar os 100% dos nossos cônjuges. Eu calculo que a média, no máximo, que você da sua personalidade extrafísica, como consciência, a maioria aqui é 75% quando é bonzinho, né? Eu estou sendo bonzinho. Porque a maioria não consegue nem isso. Então, todo mundo aqui é maior do que parece. O cérebro ainda não captou tudo que vocês são. Então, o paracérebro é que é a gente. O paracérebro é que é o 100%. Agora, cérebro, vocês acham que aqui a maioria já está acima de 51%, né, da realidade, né? Mas mais de 75%, você acha que tem muitos? Professor Valdo, aqui é a Rosa. Esses fatores dificultadores, principalmente da vida mais próxima que nós tivemos, o gênero implica muita mudança de gênero? A mudança de gênero implica quando a pessoa ainda não domina o gênero. Quando é uma pessoa que já domina isso, tanto faz, homem ou mulher, ele supera tudo. Mas, por exemplo, se uma pessoa é homossexual ou lésbica, ele não domina ainda o gênero, pelo contrário, ele sofre com os gêneros. Então, esse tem problemão. Está entendendo? Isso é problema. Lesbianismo e homossexualidade, querendo ou não, é problema, por causa da antifisiologia. Agora, quando você domina o gênero, tanto faz, você se adapta tanto uma coisa ou outra. Porque todo mundo já foi homem, todo mundo já foi mulher. Depois de milhares de vidas, todo mundo já foi. Que muitas lembranças estão ligadas ao gênero anterior. Então, mas eu acho isso secundário. A coisa mais séria é isso não. As lembranças estão ligadas ao nível de lucidez da pessoa, da consciência. Qual é o nível da lucidez? A perspicácia, a acuidade, a hiperconsciência. Que nível que a pessoa tem nisso. Isso aí é que eu acho que é o negócio mais sério. Então, o processo mesmo de a inteligência em si. É aí é que está o negócio. A consciência é a inteligência em si. Então, se ele chegar aqui com o equilíbrio, mesmo ele não tendo dificuldade nessa adaptação do novo gênero, ele vai automaticamente acessar. Agora, o povo, há uma análise errada disso. Há muitos homossexuais que pensam que as pessoas vão ser tudo andrógena. Não é. As pessoas vão caminhar cada vez mais para não ter sexo, que a consciência não tem. É eliminar isso. Agora, eles acham que vai ser androginia, que é a bissexualidade da história simultânea. Mas não é. Quando a pessoa é hermafrodita, que é o andrógeno, na verdade, ele é super patológico, todo alterado. Eu já vi gente, sabe, com os dois sexos, e era um problemão. Eu vi um homem junto com um professor de medicina, que a gente viu, inclusive ele ficou grávido, deu um problema danado, tiver que fazer o aborto para ele não morrer, uma opção de coisa, terrível. Eu acompanhei aquilo tudo. Entende? O negócio é sério, terrível. Então o problema nosso não é gênero, é ficar livre de gênero o mais depressa possível. Porque todo mundo não é homem nem mulher, nós somos consciências. Consciências
que devem ser lúcidas. A hora que nós damos muito valor para um gênero, a lucidez é precária, pequena, pobre. A gente está dando valor para o corpo animal. O processo de sexo existe, antes de tudo, para a reprodução, porque senão a raça desaparece, não tem jeito de reproduzir. Então, a verbetógrafa conhece um fenômeno muito relatado, principalmente no interior do Brasil, que ocorre o aparecimento de uma bola de fogo denominada de mãe do ouro. Essa bola normalmente aparece em locais onde não há grande concentração de minérios, principalmente o ouro. Qual a razão da ocorrência desse fenômeno? Seria alguma consciência responsável pelo local? Não, eu não conheço, não. Não conheço. Eu já vi falar nisso aí, tem até fotografia dessa história, esse processo todo. Mas existe processo sim. de energia? Mas é problema de energia. É energia mesmo. Energia que. E geralmente é uma bola mesmo, do jeito que eles estão falando. Essa coisa tem. Agora, aí no interior eles puseram o nome disso, mãe do ouro, eu já ouvi falar nisso. Mas agora tem os fenômenos de parapsicologia que engloba isso aí até fora do Brasil, de outros lugares. Já se fala nisso há muito tempo, há alguns séculos. Tem gente que fala. O senhor mencionou que consegue fazer chover. Quando as secas do Nordeste, por exemplo, o senhor já enviou nuvens para fazer? Aí eu não estou falando, não, o negócio do manda-chuva, é a vovozinha. O que estaria por trás dessas secas em relação àquelas pessoas que estão sofrendo? Seria algum tipo de karma? Não. São coisas mesmo do ambiente. As pessoas ficam nos lugares. Olha só as pessoas que moram nesses despenhadeiros aí, de tudo quanto é jeito do Rio. O povo vai lá e tira e não tem jeito, a pessoa vai lá. Uma das coisas piores que tem, que eu vi, é um negócio lá, que é a ponta lá do pescador, lá no Rio de Janeiro. Junto ao mar, tem um local que é muito piscoso, tem muito peixe. Mas o povo então sobe na pedra e vai pescar. O mar vem, dá uma lambada no cara e leva, e ele morre. Eu examinei, estive no local para ver como é que era. A própria prefeitura colocou um aviso para ninguém chegar lá e não fazer pescaria, não fazer nada. Quando eu fui lá, parece que o total que já tinha morrido eram 18 pessoas. Depois disso, com a placa de prefeitura, fazendo campanha, aquele negócio todo, eu mesmo escrevi sobre o assunto, está entendendo? Morreram mais 3. A última vez que eu vi, tinha morrido, já tinha passado para 22 que tinha morto. Então eu falei com eles para colocar uma placa de quantos morreram ali. Mas não adiantava. O cara virou para mim e falou assim, aqui ó, tem que colocar dinamite. E olhe lá. É o único jeito para não matar a gente. Então veja, você tira as pessoas, elas voltam. Você tira, elas voltam. Lá tinha placa, tem tudo. Eu não sei como é que está lá. É a ponta do pescador, Valdo, tem lá, é no caminho que vai para a Barra da Tijuca. Ali no Arpoador tem uma. E ali o marido da Ana, o primeiro marido da Ana Botafogo, a bailarina, ele foi levado assim, o Graham, o Bart Graham, ele foi levado assim. Uma onda pegou e levou e nunca mais apareceu. A pedra do pescador é que mata mais. Tem no Leme, né? Tem no Arpoador, tem. Tem vários, mas essa lá é. Ele foi levado de lá. Tijuca é que é a mais séria. Agora, o Rio tem vários lugares, assim como toda cidade grande. Havia uma árvore no processo ali da passagem da Lagoa Rodrigues de Freitas, na curva lá, no Calombo. Já viu falar na curva do Calombo? Tinha uma árvore que eles até colocaram lá um sinal, que é um monte de carro e o cara que batia morria. Tinha batido muitos. Parece que foi lá, pois é. Agora veja, não tem jeito. Agora o Rio tem umas coisas engraçadas. Existem também aquelas árvores lá no fim do Leblon, que é do Oriente, que elas são consideradas para assustar os outros, né? Fantasmagórica. Porque você olha dentro dela assim, tem um cara lá esticado. Você vê direitinho o corpo inteiro do cara com os braços para cima, dentro da árvore. Agora, lá no Oriente, ela é considerada um negócio brabo. E eles plantaram isso no Leblon. Agora, teve gente que chegou lá no Rio, que não conhecia nada, eu levei lá para ver. Os caras não dormiram à noite, só de pensar naquilo. Me conta, mas será que tem um homem dentro de cada árvore dessa? Porque lá tem uma série delas. Eu não sei se ainda conserva essas árvores lá. Mas você vê direitinho o cara preso dentro do tronco da árvore.
Aparece direitinho com os braços, tudo. É impressionante aquilo. Poderia ampliar na página 2, em detalhismo, o item tecnologia, as técnicas de avaliar reservas minerais. Esse aqui está querendo procurar ouro. Ajuda ele. Aqui, por exemplo, eu vou falar na questão do ouro que eu trabalhei. Então, por exemplo, você tem uma área, você fez a sondagem, furou, achou o ouro. Aí, com base nos dados dessas sondagens, das amostras, das análises que são feitas, é feito todo um trabalho estatístico desses dados e depois a gente usa métodos geoestatísticos para avaliar quanto de ouro tem naquele local. E daí a gente chama de reserva, ele tem uma reserva de ouro. E depois, em cima disso, é que vai ser planejada a mina. Quanto tempo de duração vai ter aquela mina e quanto de lucro que vai dar aquela mina, aquele minério. Pode comentar como, a partir de amostras coletadas por soldados, poderia haver reserva de lítio no Afeganistão? Amostra de soldado? Amostra é reserva de lítio no Afeganistão. São amostras coletadas por soldado. Eu nunca vi falar eu também nisso, não vi isso, não. Eu não estive no Afeganistão, eu não conheço nada, você também não. Né? Será que é de bomba que tinha lá? De armamento? A extração de petróleo poderia ter uma influência nos terremotos, maremotos? Isso, pois no lugar onde havia petróleo não é deixado nada, e a pressão geológica onde antes havia petróleo. Acredito que mais tarde ou mais cedo o espaço irá para baixo. Haver petróleo, sabe alguma coisa a respeito disso? Não, o que eu penso que pode ter são sismos causados por essa extração, ou mesmo ter algum rebaixamento do solo, ter alguma coisa nesse sentido. É isso que eu penso. Agora, ó, não é fácil a vida humana, né? Existe um cara que escreveu o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês, para a gente pensar o que é a civilização. Um navegador atirado a uma ilha deserta temia a todo instante ser devorado pelas feras ou pelos canibais. Quando, ao ver um patíbulo e a ele um homem que estava pendurado, enforcado, exclamou: graças seja dadas aos céus, estou em terra de gente civilizada. Vocês veem como é que é a civilização humana. Não é fácil, né? Não é fácil. Professor Valdo? Sim. Aqui. Com relação a isso que o senhor falou sobre as luzes que aparecem em determinados locais, por exemplo, lá em Goiás, eu ouvi falar muito disso daí. Em algumas fazendas. Essas coisas ocorrem mesmo. Só eu que já vi alguma coisa nesse sentido. Eu achava que isso era misticismo, era mito. Agora, ó, tudo isso é o fenômeno de efeitos físicos. É efeito físico. Agora, mexe com o processo físico mesmo do ambiente. Não é só o processo transcendental nem nada, não. Mas as bolas existem. Agora, você sabe, tem muita coisa que tem energia, né? Essas energias, às vezes, funcionam por aí. E tem com relação ao ouro no local? Não, eu acho que nem sempre é só o ouro, não. Tem outras coisas além disso. A minha suposição. Eu não posso afirmar nada disso. Tudo é, para mim, hipótese. O que eu queria que o senhor colocasse à luz da Conscienciologia, esse assunto, assim, para ficar mais claro, né, para mim. Porque para mim era... À luz da Conscienciologia, o que a gente admite é que existem muitos efeitos físicos a partir da ectoplasmia de toda pessoa. Então, você com interação com o ambiente, com a natureza, essas coisas todas, você pode virar uma potência de uma hora para outra. Depende da interação, o modo de conjugar uma coisa com outra. Uma coisa potencializa a outra. Isso tudo existe. Outra coisa, uma pessoa, por exemplo, ela sozinha, ela pode ter uma combustão espontânea e até morrer por causa disso. Ela pega fogo por si. Você sabe que os gases, por exemplo, que saem do intestino, metano, essa coisa toda, pega fogo. É um perigo. Você já pensou, tem aqueles casos, por exemplo, do médico que vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, aí, processo de hemorroida e outras coisas mais. Às vezes ele vai usar bisturi elétrico.
O bisturi elétrico pega fogo, devido ao processo do metano que sai do intestino do cara, pega fogo e pronto, o traseiro do cara fica tudo queimado. Você está entendendo? Isso tudo acontece dentro das cirurgias. Então, nós temos que ver essa conjugação da parte química do corpo, da parte química da natureza e, junto com isso, o processo da ectoplasmia, que é a energia consciencial da pessoa, além dos gases, além das células corporais, o processo ectoplásmico. Só aí você tem 3 fontes. Se isso se conjuga, pode acontecer muita coisa. Agora, tem gente que morre por autocombustão espontânea. Isso tudo está provado atualmente. O povo sabe disso. É esquisito porque eles acham aquela pessoa que o corpo todo foi queimado. E às vezes a parte toda que está de fora não queimou nada. Muito pouca coisa. Só o corpo pegou fogo. Existe isso. Agora veja, geralmente essas pessoas, a suposição que a gente tem é que elas devem ter mais ectoplasmia que outras. São ectoplastas que pegam fogo. Entende? Não é fácil, não. Com relação à ectoplasmia, que o senhor falou, inclusive, com problemas do pessoal que tem problemas com AIDS, né? Com a AIDS, que não pode aplicar a esterilização de energia. Não, pois é, mas isso aí é um fato que preocupa muito. Não porque isso também pega mal do ponto de vista psicológico, né? A pessoa vê uma coisa com outra, assim, vê como é que é, às vezes não confia, aquilo é negativo. Agora, ele fazer, por exemplo, a TENEPS não quer dizer nada, que aí os amparadores estão vendo o que ele está fazendo. E outra coisa, ele pode atender um monte de gente que é consciente. Na consciência está difícil pegar AIDS, né? Com problemas com acidente também, né? Tem o pessoal que pratica a esterilização de energia pode ter problemas com acidentes de percurso, como o senhor já comentou, né? Em algumas tertúlias. Isso aí preocupa os iniciantes, né? Na dúvida, a gente deve se abster, entendeu? É evitar. Então, na questão do HIV, na questão de transmitir energia para outra pessoa, deve se evitar. Agora, entre pessoas que têm AIDS, não quer dizer nada. Teve uma temporada que no Centro da Consciência Contínua nós atendemos muitos aidéticos no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente estudava, lia os livros nossos de Conscienciologia, principalmente aqueles que já estavam muito avançados no processo, para mostrar que a pessoa não morria, o que ia acontecer com a pessoa. Eles mesmos pediam. A Pia Stein trabalhou comigo muito sobre esse processo aí. E, às vezes, nós distribuímos dezenas de livros para esse povo todo, sabe? Ela dava orientação de higiene, né? Eu lembro, lavar a mão. Falava tudo, explicava a situação. Eu também tive contato com essa turma. No dicionário de argumentos em autolucidologia, como posso desenvolver as ideias do autorado conscienciológico? E no caso do escritório, qual o local ideal? Olha, o autorado seria bom você ver a enciclopédia que tem dados sobre isso. E aqui também tem gente que está estudando demais isso, principalmente no círculo mental somático do sábado, às 8 horas da manhã. Tudo né? E a imersão da escrita também, que é própria para isso. Agora, no caso do escritório, qual o local ideal? Seria bom você ver também os verbetes que tem na enciclopédia sobre esse assunto, principalmente a residência progestiogênica, que dá alguma ideia sobre esses assuntos. Agora, qualquer coisa aqui pode te dar um banho de loja, porque tem os especialistas da história de construção, tanto arquiteto como engenheiro. Faço TENEPS há 3 meses. Estou pensando em me mudar para outra cidade para estar mais perto dos trabalhos da Conscienciologia, pois onde moro não há nenhuma atividade. Por causa do trabalho e da necessidade de uma mudança radical de vida que vejo ser necessária, estou pensando em me mudar em setembro, época que terei pouco mais do que 4 meses de TENEPS. Qual a repercussão negativa que essa mudança poderia trazer por estar dentro de 6 meses de assentamento da TENEPS? Não, se você está tudo bem até o momento, confia que o amparador vai te ajudar, fica firme. Só isso aí, em tese, não tem motivo de piorar nada. Olha bem o que você está fazendo, pondera tudo. A gente nunca deve sair do lugar desfalcando alguma coisa que a gente faz. Sai em paz, com tranquilidade, e deixa harmonia aonde você saiu. Há 3 dias tive a sensação de ter sido acordada com a consciência.
Pois logo que acordei na hipnopompia, a vi bem rápido. Havia uma luz bem tênue circundando. Por que é muito mais fácil o contato com a consciência quando estamos nesses estados alterados de consciência? Estaria essa consciência querendo fazer contato? Para que finalidade isso acontece? Olha, isso aí é a clarividência das mais comuns que tem. É a chamada clarividência hipnopômpica. Eu já falei aqui 10 vezes sobre o assunto. Agora, o que se passa? O que você deve fazer é estudar o problema do EV e trabalhar com os processos de energia, fazer assistência quando for possível e estudar as dinâmicas do parapsiquismo com outras coisas mais. Isso é que pode ajudar. Agora, às vezes, essa consciência quer mesmo ter contato com você. Agora, precisa saber se é um contato patológico ou se é um contato sadio. Então, tem que ver se é um amparador ou se é um assediador. Mas aí é só você que tem que saber pelas vivências que você pode ter com a consciência. Por isso que é bom desenvolver os processos do EV. Olha bem isso. O problema para desenvolver parapsiquismo tem que ser baseado nas energias conscienciais. Juliana, na segunda página em Principiologia, o último princípio, se você puder explicar? Assim, princípio da identidade paleontológica. Isso. Não sei se alguém já perguntou, porque não, eu cheguei depois. Esse daqui não. Esse princípio se baseia num grupo de fósseis com características semelhantes que ocorrem sempre naquele período geológico. Então, ele é utilizado até como guia. Então, você usa aquele grupo como guia para determinado período, uma idade geológica de um extrato. É isso. Então, a partir dessa identificação, você já tem uma noção sobre determinado fóssil é identificado sempre no Cenozoico. Você sabe que aquela região é de idade cenozoica. Uma coisa assim. Ok, obrigada. Professor Valdo, no seu verbete, eu queria entender um pouquinho desse nascimento, da origem, da gênese, dessa bidiscernimentologia. Quando o senhor coloca esse binômio aqui, o binômio autodiscernimento intraconsciencial, né? E acrescentando o heterodiscernimento, então, no caso, já existe intraconsciencialmente um discernimento anterior com uma verpom, não é isso? É lógico. Em cima dessa eu não estou falando aí de discernimentinho, eu estou falando de discernimentão grande. Aquilo que interessa é que é o nosso, consciencial. Então, através de toda associação de ideias e toda a cosmovisão que ele tiver em cima daquele tema pensado, ele vai associar o heterodiscernimento e vai, então, provocar o bidiscernimento, que é um discernimento muito mais amplo. Mais amplo. Ele, então, é mais cósmico, ele é mais abrangente, é grandão. Agora, veja, é isso que todo mundo aqui precisa chegar lá, né? A gente tem que dominar o processo, não só interconsciencial, mas interholopensênico. Então, é a atmosfera, é o ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa não é só aquilo que a gente vê, é a parapsicosfera dela. Um ambiente não é só aquilo que a gente vê, é uma parapsicosfera que tem todo o ambiente. Por isso que o processo de geologia, o problema da botânica, o processo da água, o problema da nuvem, o problema da atmosfera, a temperatura, a umidade, tudo isso é importante para a gente examinar. Para fazer associações de ideias. Devido à lignina, à ectoplasmia, entende? Então, por isso que o senhor classificou aqui dentro da neuverponologia, ou seja, há uma verpom e há uma nova verpom criada. Então, para a maioria é verdade relativa de ponta, nova verdade relativa de ponta. Mas em cima da ideia original que já havia num discernimento anterior. Sempre tem que ter. Toda ideia nova é baseada e assentada em unidades de ideias velhas, antigas. Senão ninguém entende nada. Sim. Não adianta você falar uma coisa totalmente nova. Ninguém vai entender nada, porque não tem unidade de medida para medir aquilo, para a pessoa entender o que você está falando. Então, essas verpões, nem necessariamente elas precisam existir ainda no planeta Terra, no caso. Mas o senhor já as traz do... O que interessa é o cosmos. Então, do cosmos... Isso aqui é pequenininho, tudo aqui é pequeno. Essa vida também é bobagem, é coisa toda.
Nós temos que pensar grande para ter uma visão de conjunto. O que interessa é a cosvisão. A monovisão, ela é egovisão. Ela é pequena. Então, é a visão da topeira. É muito pouco. Ela está dentro de um buraco, não vê nada. Nós temos que sair do buraco. Obrigada. Você pode falar alguma coisa sobre geologia para a turma? Bom, sempre ajuda a turma aí, precisa disso. Você sabe que aqui, eu acho que... Quem é que é geólogo aqui, além da Juliana? Tem mais gente? Acho que não tem. É? Se tiver, tem uns 2 ou 3 só, né? É. Quem? Ah, sim. Não, então você é parente de geólogo. Eu também tenho uma parente. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Que a minha área de geologia é muito pouco conhecida e é muito pouco falada. Só se fala de geologia quando tem terremoto e quando tem pedras preciosas. Então, daí vai consultar um geólogo de algum instituto. Mas, fora disso, é uma área que pouca gente conhece, pouca gente sabe a relação que tem no dia a dia. Porque se você olhar direito, tudo ao redor tem geologia. Sua casa, a alimentação, o solo. Você podia esclarecer para a gente, Juliana, qual que é a diferença do geólogo ou a geóloga e o engenheiro geológico que você botou lá na masculinologia, femininologia? Engenheiro de Minas. O engenheiro de Minas, ele estuda mais para fazer o planejamento da mina. Qual que vai ser o desenho da mina, quanto você vai gastar. Engenheiro de Minas. Mas o engenheiro geológico, ele só tem mais um cálculo. A gente tem 2 disciplinas de cálculo. Na engenharia geológica tem 3, mas o restante, as matérias são praticamente iguais. Agora, mas em termos de atuação, tem alguma diferença do engenheiro geológico do geólogo? A diferença que tem é que às vezes eles preferem o engenheiro do que o geólogo. Porque tem um cálculo a mais. Não, porque eles têm a ideia de que o geólogo é muito peólogo, que a gente fala. Porque aquele cara que vai para o meio do mato com a mochila e com a barraca e vai prospectar uma área inexplorada. E que tem muita aquela visão filosófica, romântica, é meio filósofo geólogo. O engenheiro de Minas não, ele é um engenheiro, então ele que vai calcular toda a parte de custo de uma mineração, a parte de logística, número de caminhão, quanto que cada caminhão carrega de minério, quanto que vai para a planta, a questão de produção, de lucro, é todo engenheiro engenheiro de Minas que está envolvido nisso. Uma coisa que eu queria te perguntar, você já teve experiência de mineração de diamante mesmo? Eu tive experiência na exploração de diamantes. Pois é. Então, você sabe uma forma de diamante? Você olhando, você sabe se tem diamante ou não? Como assim uma forma? A forma? Nunca te falaram sobre a forma? A forma, não. Eu era menino quando me ensinaram isso. Não. Eu sei, se eu olhar as formas de diamante, eu sei o lugar que tem diamante. Mas como forma? Formam as pedras que aparecem, que dão uma indicação. Lembra, dona? Não, o que eu fazia quando eu estava no laboratório... O que eles te ensinaram sobre isso? Tinha uma jig que eles traziam os sedimentos e aquela máquina fazia o mesmo movimento do garimpeiro. Então, depois aquilo a gente via, era uma peneira que a gente virava e depois a gente pegava uma pinça. Pois é, mas eu era especialista em pegar o chibio. Isso eu fazia de vez em quando. Pegar o chibio. Isso eu fazia Agora, de vez em quando. me ensinaram menino, porque lá tinha virada de rio na minha terra. Entende? Que é onde eles descobriram o diamante Estrela do Sul, o maior do Brasil. Mas quando você faz isso, pelo menos era assim, você vê que é um diamante, a diferença de um quartzo e de um diamante quando um está do lado do outro. Porque o diamante se parece com tudo e nada se parece com um diamante. Então, mas a você forma, sabe só de bater o olho. Agora, a forma de diamante são pedras que têm coloridas, quase sempre assim, tipo amarronzado, uma opção de coisa. Se eu ver as coisas assim, eu sei. Na hora. Eu, quando criança, eles me ensinaram. Eram os próprios mineradores que me ensinaram. Eles queriam que eu fosse lá, porque eu achava muito chibio. Eu acho que o povo era ruim de vista e não via o negócio pequeno. Eu, garoto, via tudo. Então, eu achava mais por causa disso. Então, eu fiquei com o cartaz de achar os chibios. Outra coisa, eles chegaram a me dar chibio com o picuá. Sabe como é que é? Que é um patuá, mas que chamava picuá, para colocar o brilhante lá dentro, o diamante.
entende? E de pendurado no pescoço. Tudo isso eu tive quando criança. Eles queriam que eu fosse na mineração, sempre achar o negócio na bateia lá. A hora que eles começavam a bater, eu chegava aqui, e pegava assim, e dava. Então eles viam, eles falavam que tinha gente de mão boa e tinha gente de mão ruim. Então, quando um cara aparecia que descobria os brilhantes, que pegava tudo, mas eu achava mais que era um problema de visão. Porque o povo era muito primitivo lá. Agora, o meu pai me proibiu, porque lá era uma pirambeira danada, morria muita gente, a pessoa caía lá de cima, porque o rio tinha uma porção de curva. Eles pegavam, tampavam a curva aqui e uma curva de lá, e faziam uma reta e emendavam o rio. Na hora que fazia isso, chamava virada. Na virada eles colocavam pedra, galho, tudo para segurar para o rio não levar. De vez em quando levava tudo, com pescador e tudo, aquele negócio de tudo primitivo, na virada. Mas a hora que conseguia fazer que aquela curva enorme ficava sem água, secava, aí estava cheio de diamante. No cascalho. Aí era todo mundo estava com as bateias, aquele negócio, um monte de gente. Entende? Mas isso também não tem relação com o seu holopensene de mata, de selva, de pedra, para você mexeu com pedra de ouro, mexeu com esses diamantes, não tem relação a isso? Foi por causa disso que o meu pai é dentista, o processo da prótese, ele mexendo para purificar o ouro para poder fazer prótese. O problema, por exemplo, também lá deve ter nascido nesse lugar de mineração, que hoje o nome é Estrela do Sul. Lá era Carmo da Bagagem, que era o nome. Hoje é Estrela do Sul por causa do diamante. Mas deve ter uma raiz nisso, né, do passado, de moeda, de pedra, de coisa. Interessante, né? Agora, lá é tudo estranho, né? Por exemplo, eu nasci na cidade de Monte Carmelo, é um monte. Tem a ver com geologia. Nós temos muita relação com processo isso. De argila. O lugar lá era chamado de água suja. Tem vários nomes, tudo de natureza lá na área toda nossa. Conversa uma hora com a minha irmã, que você vai ver. Vou perguntar, porque eu acho que deve ter uma raiz. Um dos lugares que tem lá, que era distrito de Monte Carmelo, chamava Cascalho Rico. Olha só, Cascalho Rico. O que é que não tinha isso? Coromandel também, né? Patos de Minas, aquela região ali. Eu conheço Coromandel. Que as galinhas, né? Aqui, tudo isso era distrito da minha cidade, Monte Carmelo. Entendeu como é que é? Depois se transformou em município, em cidade. Mas eu trabalhava na exploração no laboratório, então... Você conhece Coromandel? Não. Não, eu conheço Patos de Minas. Patos era perto. Eu conheço lá. Mas então, eu tive a Você oportunidade nunca foi, então, Estrela do Sul, que é água suja? Não. Carne da Bagagem. Esse aqui é o lugar. Agora, isso é muito antes de Serra Pelada. Agora, com o tempo, aquilo lá melhorou. Eles usaram aqueles negócios com água, aquelas coisas todas, um negócio enorme, carregava terra, tudo isso. Eles industrializaram o ambiente, então ficou diferente. Agora, na minha infância, eu lá em 1935, 37, entende? O negócio era muito primitivo. Agora, eu achei tanto chibio que eles chegaram a me dar com os picuatos, onde eu levei para casa. O negócio foi pendurado no pescoço. Virei minerador na hora lá. Era garoto. Entende? Agora, o negócio não era fácil. Agora, era bonito. A hora que o rio ficava seco, aquele buracão do rio, com o negócio todo, e eles começavam a mexer. Aí eles começavam primeiro no leito do rio, daí a pouco ia subindo para a pirambeira, para o lado da... Entende? Às vezes tinha um negócio que não era fácil, era verdadeira montanha. Nem sempre era de pedra, às vezes era terra. Aí eles começavam a mexer. Agora, depois, quando eles começaram, uma hora anos depois eu tive lá para ver, com aquele negócio das mangueiras com água, um negócio que eles usavam lá, né? Até uma técnica dessa. Aquilo tudo vinha abaixo. Negócio na hora. Mas depois eles passavam para um processo gravimétrico para separar, né? Eu sei como que é feito isso. Mas agora, as formas de diamante é que era implicado para aquilo. Eu peguei um monte, levei, fiz uma coleção de forma de diamante. Eu falei assim, aqui está perto. Como é que é? Aquele negócio de... Está esquentando o chicotinho queimado. Com essas pedras você está perto. Entende? As pedras são bonitas, tem umas roxas, grandes, redondas, todo tipo, comprida. Você podia falar um pouquinho mais da relação da paleontologia com a geologia? Como é que...
que você citou aí aquele princípio da identidade, né, paleontológica. Então, como que a paleontologia ajuda na geologia? Como é que é essa interdisciplinar? Paraecologia? Paleontologia. Paleontologia. Ele ajuda na identificação de ambientes passados, ajuda a entender como que era o planeta Terra há milhões de anos atrás. Isso mostra as vidas, os seres que tinham antigamente. Daí isso, quando eu estava escrevendo o verbete, me remeteu à evolução. Como que a gente apareceu aqui? Daí entra outras questões, né? Mas a paleontologia ajuda muito a gente a entender o passado da Terra. Na questão de prospecção de petróleo, são muito usados os microfósseis dentro da paleontologia, que você só enxerga a nível microscópico, que determinados tipos de microfósseis ocorrentes em ambientes que têm oportunidade de ter mais petróleo e outros não. Dentro da Petrobras, tem departamentos específicos para determinados tipos de microfósseis, então é um mundo, sim, enorme. Mas se você for ver a fundo isso, é assim, uma área muito grande. É comum lá na África, onde tem sítios desses arqueológicos, paleontológicos, ter também essas explorações ou não tem relação? Eu não conheço. Você não conhece? Não tem relação, Se tiver, teria relação mais com petróleo. Mas, por exemplo, agora eu estou trabalhando com carvão. Então, é um depósito formado por antigas florestas que foram soterradas. Foram preservadas, passaram por processos de temperatura e pressão, e que ficaram preservadas ali, que geraram essa possibilidade de um mineral energético de ser usado. Conta uma coisa, nesse seu trabalhar com o carvão, você chega a ficar preta? Não, eu não trabalho na mina. Todo mundo que mexe em mina de carvão acaba saindo preto de lá, né? Então... Não, mas eu não trabalho na mina, não. Eu trabalho no escritório da exploração. No escritório da exploração, para valer reserva. Nós esperamos mais um monte de verbetes da sua parte, tá? Obrigada. Você foi super aprovada em tudo. Obrigada. É isso? Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 98 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Patrícia, curso SP2, Adriana e Marília, curso Censo de Parafiliação, Márcio, campo assistencial holossomático, Sandra, fundamentos da conviviologia, Rosa, completismo verbetográfico. Boa tarde. O nosso convite é para que você venha fazer o curso SP2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. O SP2 é um curso de campo e promove uma interação técnica mental somática com a multidimensionalidade. Então, você que aceitou o desafio da dispersidade nessa vida, não perca as oportunidades dos SP2. O SP2 visa a auto-organização para a dispersidade, favorece o fortalecimento energético, a ampliação das parapercepções e a aquisição de neossinapses. Nós temos agora, eu vou falar das próximas turmas para que você possa se organizar melhor. De 31 de agosto a 2 de setembro, nós teremos a turma de São Paulo com a EPICOM, professora Adriana Lopes. No Rio de Janeiro, o SP2 vai acontecer agora, dia 14 a 16 de setembro, com o EPICOM Rui Bueno. Em Porto Alegre, de 14 a 16 de setembro também, com o EPICOM Pedro Fernandes. E em Foz do Iguaçu, de 21 a 23 de setembro, com o EPICOM Moacir Gonçalves. É importante você se programar, aproveitar os descontos de 30 e 60 dias de antecedência. Procure a unidade educacional do seu estado ou então nos procure pelo telefone 45 2102 1448. Aqui em Foz. Repetindo, 45 2102 1448. Obrigado pela atenção. Olá. Esse final de semana nós vamos estar dando o curso Censo de Parafiliação. Então é um curso prático para uma turma pequena
em que nós vamos ter várias atividades energéticas e parapsíquicas para justamente facilitar o estudo pessoal sobre a conexão com os amparadores extrafísicos. Então, como é essa conexão, o que favorece, o que dificulta. Então, convidamos a todos. O curso será realizado na sede da CIP, no discernimento. As inscrições vocês podem fazer lá mesmo na CIP, tá? E o telefone para contato, para maiores informações, é 45 2102 1421. 2102 1421. Ou então através do e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Amanhã, a partir do dia 21 e 22 de julho, que é sábado e domingo, estaremos realizando um evento da Semana da Invex, que é o Campo Assistencial Holossomático. O curso Campo Assistencial Holossomático, ele tem a finalidade de trabalhar com o holossoma, né, o equilíbrio do holossoma, e ajudar a pessoa participante a gerar uma autopercepção em relação ao próprio desenvolvimento, né, da OFIEX, da questão da paracirurgia, do desenvolvimento do epicentrismo consciencial. Então estão todos convidados, inscrições podem ser feitas no discernimento lá no Congresso ou aqui na recepção do CEEC. O curso será aqui no CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CEEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2012, agora o próximo mês. Nós vamos destacar hoje o campo bioenergético que ocorrerá no domingo do curso, que vai falar sobre conviviologia e paraconviviologia. Os EPICOM serão os professores Hernande Leite e a professora Marina Tomás. A professora Marina Tomás também irá ministrar uma aula em conjunto com a professora Miriam Sanches, que elas irão falar no sábado sobre convívio interassistencial. Além dessas aulas, terão muitas outras aulas interessantes. Então, quem tiver interesse, pode procurar na recepção do CEEC, fazer sua inscrição, ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Daqui a 2 dias, né, depois da manhã, sexta-feira, a gente vai começar no salão ali das dinâmicas do CEEC, uma dinâmica mais mental somática, né? A gente está dando o nome de completismo verbetográfico. Dedicada às pessoas, quer dizer, o pré-requisito é que tenha feito o programa verbetografia. Por quê? Porque a gente não vai dar aula sobre nenhum assunto ali. A gente vai chegar ali, fazer um trabalho de energia bem rápido e nós vamos estar 2 horas e 20 minutos trabalhando, cada um no seu verbete, ou que ainda não, o primeiro verbete, ou o segundo, ou terceiro, qualquer um verbete que você esteja fazendo. E vão ficar professores ali à disposição para tirar uma dúvida aqui, uma dúvida ali, mas não é para dar aula, não é para ter aula, é para fazer, terminar, completar o seu próprio verbete. Por isso se chama completismo verbetográfico, tá certo? E aí na última meia hora a gente vai dar uma discutida para ver como é que foi e tal. A gente vai começar agora na sexta-feira, logo depois da tertúlia, 2h30, vai terminar às 5h30. São 3 horas de trabalho para terminar o verbete. Vocês podem fazer inscrição no CAEC, as pessoas que estão de fora, visitando aqui, podem fazer avulso, né? Os dias avulso, a participação no completismo verbetográfico. Um dia ou outro que estiverem passando aqui em Foz do Iguaçu. E quem morar aqui em Foz do Iguaçu pode fazer até inscrição para o mês inteiro. Tá certo? Então a gente convida todos vocês para que vocês terminem o verbete, né, que já estão iniciados. Ok? Obrigada. O verbete da manhã é Controvérsia Útil, especialidade Controversiologia, autora professora Mabel Teles. Obrigada, boa tarde a todos.